Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, o seu giro de notícias do Flusão, de 2 de abril de 2024, é isso mesmo. Fluminense faltando aí um dia para entrar em campo, amanhã mesmo, pela Copa Libertadores da América. Imagino que vocês aí em casa devem estar muito ansiosos aí para essa estreia do Fluminense, né? Também estou. O Fluminense já está lá no Peru para essa partida contra o Alianza Lima e aqui temos as principais notícias do dia tricolor para vocês. Eu sou o Quintela, como vocês podem ver. Estamos no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser sua voz. Isso mesmo, a gente não quer ser sua voz, não. A gente quer dar voz a vocês, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer. Então chega mais. Mas antes de tudo, né, aquele pedido básico para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, que isso faz toda a diferença para o trabalho de resenha. Quando vocês deixam o like, vocês dizem para o YouTube que esse canal aqui é legal e dão uma maior moral para o canal. Então vamos dar essa força aí para o resenha, vamos fortalecer as mídias tricolores, beleza? Então, produção, solta aí o Giro Resenha para a galera. Isso aí, galera, vamos para o Giro Resenha, sem mais delongas. A gente vai trazer aqui as principais informações do Flusão do dia de hoje, né? E a primeira notícia que a gente traz é a notícia que está no GE, né? Notícia importante aí no GE para vocês. A gente vai compartilhar aqui a matéria do GE, tá? Que é o seguinte: Fluminense desembarca em Lima para a estreia na Libertadores com 8 desfalques. Né? O Fluminense desembarcou no dia de hoje, nessa terça-feira, em Lima, no Peru. Né? O desembarque aconteceu por volta das 6h30 da manhã, lá em Lima, né? E o Fluminense joga amanhã, às 9h30 da noite, lá no estádio Alejandro Villanueva. Né? E o Fluminense tem 8 desfalques aí para essa partida. Ontem, como a gente tinha falado, o Cano ia fazer um teste para ver se ele iria poder jogar ou não. E no teste que ele fez, mostrou que ele ainda estava com a contusão, então não pôde, não vai poder estrear hoje pela Libertadores, amanhã pela Libertadores. E os desfalques são o Manuel, que, olha, Manuel ontem à noite, já no finzinho do treino, teve uma entorse no tornozelo. É isso mesmo. Olha que azar. O Manuel era um jogador que estava relacionado para essa partida decisiva do Fluminense, essa estreia do Fluminense, e o Manuel, já no fim do treino, pisou em algum buraco, alguma coisa lá no CT, e torceu o tornozelo, isso mesmo. Torceu o tornozelo. Não é nada grave, entorse geralmente uma semana se recupera, mas ficou fora da partida de hoje. Cara, de amanhã, desculpa, um azar tremendo do Manuel, né? E ele não vai viajar, não viajou, na verdade, para o Peru, para essa partida contra o Alianza Lima. Então, os desfalques aumentaram. Agora, os desfalques são Manuel, Marlon, Keno, Gabriel Pires, John Kennedy e Diogo Barbosa, além do Ganso também e do Cano, que não viajaram. O Gabriel Pires, né, o Fluminense fez um outro teste com o Gabriel Pires ainda ontem. O Gabriel Pires continua sentindo dor no joelho. É um problema crônico essa questão do Gabriel Pires. Lamentavelmente, o Gabriel Pires é um jogador que veio para o Fluminense, mas frequentou mais o departamento médico do que qualquer outra coisa. É uma pena que isso esteja acontecendo, porque o Gabriel Pires é um jogador que tem qualidade, mas que se contunde demais. Então, uma pena mesmo. Uma pena que isso esteja acontecendo com o Gabriel Pires e não está à disposição do Fluminense. Beleza? Em falar sobre o jogador à disposição, o jogador que pode machucar, o jogador que está fora, etc., temos uma notícia aqui sobre David Braz. Essa notícia aqui é exclusiva do canal, né? Vocês devem ter visto que David Braz não figurou na lista, né, de jogadores que foram relacionados para a partida no Peru. Realmente ele não figurou nessa lista. Vocês não viram o nome do David Braz. E aí vocês perguntam, por que isso, Quintela? A maioria dos jornais, né, tem, como o GE também publicou ontem, né, anteontem, desculpa, disseram que David Braz não está nos planos, por isso que ele não foi relacionado para essa partida. E olha, mesmo sem o Manuel, ele continua não sendo relacionado, né, para a partida do Fluminense. E aí a gente pergunta por que está acontecendo. É um jogador importante, um jogador histórico também, com bastante títulos aí, com a camisa do Fluminense. Não merecia um pouquinho mais de atenção. Enfim, galera, qual é a situação do David Braz? Vamos lá. Informação que eu obtive nessa noite, né, já tarde da noite, só vi agora de manhã aqui no meu celular que chegou. O David Braz, galera,
o Fluminense não comunicou ao jogador no fim do ano passado que não teria interesse esse ano de ficar com o jogador no elenco, tá? Ele teve uma renovação feita já no início do ano passado, até junho desse ano, de 2024, ou seja, em junho termina o vínculo dele com o Fluminense, com uma cláusula de renovação automática. Mas essa cláusula de renovação automática estaria diretamente ligada a algumas coisas que precisariam acontecer. Dentre elas, uma quantidade mínima de jogos que ele deveria atuar até junho. Por que então que ele não está sendo relacionado? Agora vocês entenderam o link de uma coisa com a outra, né? Ele não está sendo relacionado, porque se ele for relacionado para as partidas, não é nem jogar, é ser relacionado. Ele passa a conseguir o objetivo que necessita lá para poder renovar automaticamente o contrato com o Fluminense. Então o Fluminense está evitando que ele ganhe o direito de fazer uma renovação automática até dezembro. Por isso que ele não tem sido nem relacionado. Então, a diretoria do Fluminense, a gestão do futebol do Fluminense, eles estão vendo o que é melhor para o Fluminense. E o melhor para o Fluminense é não relacionar o David Braz, porque se ele for relacionado, ele passa a ganhar o direito de ter uma renovação de contrato automática. Por isso que ele não está sendo relacionado. Então não é nenhuma sacanagem com o David Braz, nada disso. É o interesse do clube acima do interesse individual de um jogador. Vocês entenderam? Então, a grande questão do momento é essa. Não é possível relacionar o David Braz, porque se o David Braz for relacionado, automaticamente ele vai ganhar o direito de uma renovação com o Fluminense até dezembro. E a preocupação do Fluminense é não permitir que isso aconteça, porque o jogador não está mais nos planos do clube para a temporada. Então, essa é a situação do David Braz. Por isso que ele não está sendo relacionado. Informação exclusiva aí para vocês do Resenha. Então, galera, vamos para a próxima notícia, que se trata do novo patrocinador master do Fluminense. Está aí a Superbet, é a nova patrocinadora master do Fluminense. A Betano está deixando o Fluminense, né? E aí é que a matéria do GE traz a informação. Alguns meses de negociação, a Superbet acertou com o Fluminense para ser a nova patrocinadora master do clube. O acordo será válido pelos próximos 3 anos e receberá cerca de 52 milhões anuais o atual campeão da Libertadores. As informações foram veiculadas aí pelo GE, confirmada pelo Máquina do Esporte. Né? A Superbet substituirá também a casa de apostas Betano, que ocupou espaço nobre na camisa. E já vai estrear aí contra o Alianza Lima. Então, contra o Alianza Lima, já teremos a Superbet estreando. O Fluminense não deu maiores detalhes, galera, sobre os termos desse contrato, né? Tipo assim, como pagou a multa rescisória com a Betano, se faz parte desse dinheiro, esses 52 milhões aí que ele ganharia por ano. Já teve desconto para pagar a multa rescisória com a Betano, o Fluminense não falou sobre isso. O Fluminense também não disse exatamente o valor real, se é realmente 52 milhões. Enfim, algumas coisas ficaram aí, faltaram um pouco de transparência. Mas a gente tem que elogiar aqui o presidente Mário, né, por ter conseguido esse patrocinador. Será o 4º maior patrocinador de um clube no Brasil. O Fluminense está ali no top dos clubes que ganham melhor valor com camisa. A gente estava criticando muito isso, os valores da Betano, e o presidente Mário Bittencourt deu uma resposta rápida e mostrou aí competência nessa negociação do novo patrocinador. Parabéns ao presidente Mário, colocando o Fluminense onde ele deve estar, entre os grandes, entre os gigantes do futebol brasileiro, né? Um patrocínio excelente, né? E ele tem que ser reconhecido por isso. E sobre os termos desse patrocínio, galera, eu queria dizer o seguinte: na verdade, não são 52 milhões, é muito importante isso vocês saberem. O Fluminense vai receber 42 milhões e mais 10 milhões que ele poderá receber se atingir algumas metas. E quais são essas metas? As metas são ficar entre os 7 primeiros do Campeonato Brasileiro, conseguir um número X de jogos na televisão. Só eu não sei qual é o número exato, mas isso vai depender de se classificar para as fases decisivas de Copa do Brasil. E, por último, engajamento em rede social. Interações em rede social, o Fluminense tem que ter um dos 5 primeiros em engajamento. Então, olha a importância dos canais, olha a importância do X, olha a importância do Instagram. Cara, muita coisa importante aí, beleza? Então, tá aí para vocês informações aí sobre o patrocinador master do Fluminense. Para fechar o nosso giro de notícias de hoje, uma matéria muito legal mesmo, né, feito pelo Jogada 10, né, sobre John Kennedy, tá? Muito legal mesmo, né? Na verdade, não foi o Jogada 10, né? Quem concedeu, o John Kennedy concedeu uma entrevista para o periódico The Player Tribune Brasil.
E nessa entrevista que ele concedeu para o The Player Tribune Brasil, ele falou sobre as expectativas dele para além do futebol. Foi muito bacana ver o que o John Kennedy falou. Tá aí a matéria que está aí no Terra, mas que é do The Player Tribune Brasil, né? E eu vou falar para vocês aqui, ó, sobre a matéria muito bonita. Tá falando aqui, ó, Cria de Xerém, John Kennedy do Fluminense concedeu entrevista ao The Player Tribune Brasil, divulgada na segunda-feira, onde revisita a sua história no futebol. Lembrou do passado difícil em Minas Gerais e revelou que não tinha plano B caso não se tornasse jogador de futebol. Ou seja, ele não tinha plano B. Ele botou, coloquei na cabeça que seria jogador. Queria não, tinha que ser jogador. Falavam que tinha que ter um plano B, que era 1 milhão e que tinha chance de virar jogador, que nada no futebol era certo. Mas eu sempre falei que seria jogador, que não tinha plano B, que eu seria esse 1 milhão. Eu nunca pensei em outra coisa. O jogador de 20 anos também lembrou, então, da conquista da Libertadores. Foi dele o gol diante do Boca Juniors no Maracanã, abarrotado em novembro. E ele fala, Deus me abençoou muito, me deu luz muito grande, uma luz muito grande, precisava ser eu, precisava ser de um moleque de Xerém, tendo seus altos e baixos, mas um moleque de Xerém, que trouxe a taça para casa. Precisava ser eu mesmo. Foi bem no início da prorrogação, lembro que a bola chega no Lima, ele volta, Marlon acha o Diogo, e eu procuro espaço vazio. Eu venho de frente gritando, ele, Keno, já tinha me visto, mas eu venho gritando, aí ele ajeita e eu fico de frente para o gol, disse. Tá falando dele aqui, ó. O jogador também lembrou de sua passagem pela Ferroviária, foi a única vez que o John Kennedy foi emprestado pelo Fluminense, por lá ficou um curto período de 11 jogos. No começo foi muito difícil, eu chorei muito. Essa parte da saudade da família é difícil, mas trouxe responsabilidade, eu era muito intenso, não pensava. A Ferroviária foi o momento mais importante para mim. Foi o momento que eu precisava. Foi a melhor escolha que eu fiz. Serviu para eu ver que tinha nascido para o futebol mesmo. Eu amadureci para chegar no Rio e não errar de novo. Finalizou. Tá aí. Para quem quiser ver, tá lá aqui, ó. O vídeo tá lá no The Tribune Brasil. Tá? Um vídeo muito bacana, muito bonito as palavras do John Kennedy. Eu gosto muito desse menino. Torço muito pelo sucesso dele. E ele tem se dedicado, tem levado o futebol a sério depois de um período difícil, né? E é um jogador acima da média, realmente jogador de nível de seleção brasileira. Parabéns ao John Kennedy pela matéria e o pessoal do The Tribune Brasil. Galera, esse foi o Giro Resenha, nosso giro de notícias do Flusão. Muito obrigado por tudo. Se inscrevam no canal, deixe o seu like e ajude o Resenha a crescer cada vez mais. Batendo 15 mil, vamos ter vários sorteios legais aqui para vocês. Valeu e vitória Fluminense. Um abraço e hoje tem Conexão Tricolor às 21 horas. Um abraço.